Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. 10h02. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Segunda-feira está de volta às 8 da manhã, depois do Primeira Hora, também na tela do Band News TV. E nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, meu Deus, como passou rápido esse ano. Já estamos aí, chegando na reta final de 2023, quase 2024. E até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, minha convidada, a saber o que é notícia também aqui na região metropolitana. E sempre com o radar ligado para as notícias nacionais e internacionais. Eu sou Heitor Fredo e comigo no Manhã Bandeirantes, na mesa de som e central técnica, Danilo Capucci, levando até você o som que acompanhamos pelo FM 85.7, pelos aplicativos como o Band Play, pelo portal bandmulti.com, com imagens no nosso canal do YouTube, direto do estúdio do Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad. O nosso estúdio aqui da Rádio Bandeirantes, estúdio digital em Campinas. Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira. Se o ano passou rápido, as semanas, então, como essa semana, estão voando, né? Essa voou de fato. Pedro Piscinato, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quero começar com uma notícia de uma obra que está andando depois de muitos anos de espera. A reforma do Centro de Convivência. Tem novidade na manhã desta sexta-feira. O Diário Oficial de Campinas publicou o resultado do julgamento da habilitação das empresas e a partir de agora já tem data para a abertura de uma próxima fase desse complexo de obras. 5 empresas e um consórcio seguem para essa fase com a abertura das propostas comerciais marcada para o dia 28 de dezembro. Essa segunda fase da reforma do Centro de Convivência inclui novas instalações luminotécnicas, acústica, áudio e vídeo, instalações elétricas e também de cenotecnia. O orçamento é de pouco mais de 51 milhões e 800 mil reais, e a Prefeitura solicitou o recurso para o governo do Estado. A expectativa é que as obras dessa segunda etapa tenham início até o fim do mês de janeiro do ano que vem, 2024. Se não houver recursos quanto aos resultados da etapa. 12 meses é o prazo de execução, então essa segunda fase da obra do Centro de Convivência deve terminar ali final de janeiro, começo de fevereiro de 2025. O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, fala pra gente a partir de agora mais sobre essa etapa, os prazos e também o avanço do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, há mais de 10 anos fechado na cidade. Essa é a primeira etapa
da avaliação das propostas das empresas que estão participando desta licitação, que é a análise técnica das propostas e a comprovação dos diversos atestados que estão previstos no edital e que são exigidos que as empresas façam a comprovação. Então, essa análise foi feita pela Prefeitura, juntamente entre as secretarias de Administração e Infraestrutura, e o resultado está sendo publicado após os prazos previstos na legislação. Será aberta a segunda etapa das propostas, que são os preços, para definirmos a empresa ou o consórcio vencedor dessa licitação. Esse Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura de Campinas. 2 consórcios formados por 2 empresas cada foram desabilitados. Um deles porque o somatório dos valores de cada empresa para obtenção do capital social estava abaixo do valor mínimo, e o outro consórcio foi desabilitado do processo porque não atendia às qualificações técnicas. Houve ainda a desistência de uma empresa nessa licitação antes da conclusão da fase de habilitação. Se alguma das empresas que não foi habilitada recorrer do resultado, a data de abertura da proposta vai ter que ser suspensa. Se isso não acontecer, dia 28, 10 horas da manhã, na sede da Secretaria de Administração, no Paço Municipal, teremos essa próxima etapa. A primeira fase da reforma terminou em 7 de novembro. O anúncio foi a primeira entrega nessa fase de comemorações que a Prefeitura criou, os 250 dias com 250 obras para comemorar os 250 anos. Mas na etapa em si do Centro de Convivência, essa primeira fase, foram 23 milhões e meio de reais investidos, obra que inclui a reforma da alvenaria, de camarins, área de ensaio e de circulação. A tendência é que esse cronograma seja cumprido em breve, porque não dá para ter um patrimônio como Centro de Convivência parado, acumulando problemas e não ter um espaço público como esse à disposição da cultura da cidade, já tão carente há tantos anos, né, Tiago? É preciso que finalmente essa obra seja concluída, né? Agora estamos na parte mais fácil, vamos dizer assim, né, Heitor? Porque a parte estrutural já foi refeita do Centro de Convivência, e aí a Orquestra Sinfônica de Campinas, com a finalização da obra, volta para sua casa. Hoje está no Teatro Carlos... no Teatro... Gente, esqueci o nome do teatro. Castro Mendes, isso mesmo. Pra você ver, né? Sexta-feira a gente já tá pensando no fim de semana, hein, Heitor? Então, o Teatro Castro Mendes, ela vai voltar para o Centro de Convivência, onde é a sua casa. É importante para a cidade de Campinas, mas ao mesmo tempo que é importante para a cidade de Campinas, quando o Centro de Convivência estiver pronto, é preciso também uma atenção para que tenha um número de espetáculos adequado para as 2 casas em Campinas, para os 2 teatros, porque também não adianta ter 2 teatros e você não ter ali uma programação acessível, incentivo para a população compareça e utilize esses espaços culturais. Esse é um ponto importante também que a gente tem que colocar, porque hoje, tirando que os teatros ficam na região central de Campinas, já é uma dificuldade para quem mora na periferia da cidade. É preciso que a prefeitura pense em estratégias de incentivo, né, Heitor? Para que a população possa ir ao teatro. Não só quem mora no centro, na cidade ou ali no Cambuí, onde fica o Centro de Convivência, mas também para que pessoas dos periféricos da cidade tenham esse incentivo para ir até os teatros da cidade, acompanhar espetáculos, e aí tem que ser feito um trabalho muito bem feito para atrair esse público, né? Sem dúvida nenhuma. 10 horas e 10 minutos, ainda falando sobre os fatos de Campinas e região nesse final de semana, mudando agora de cultura para saúde, vem aí um mutirão no combate à dengue em uma das regiões mais atingidas com a presença do mosquito Aedes aegypti. Região, inclusive, que registrou nesse último mês a confirmação de uma morte. O caso foi em novembro, confirmação veio nas últimas semanas, agora já no começo do mês de dezembro, que é a região do Jardim Eulina.
Pedro Piscinato, equipes da prefeitura estarão de casa em casa, de quintal em quintal, vistoriando possíveis criadouros do mosquito da dengue. Conta pra gente um pouco mais sobre essa iniciativa. Vai acontecer no final de semana agora, né, Pedro? Isso mesmo, Heitor. Neste sábado, amanhã, no caso, dia 16 de dezembro, um mutirão para o combate a criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor do vírus da dengue, que vai acontecer ali no Jardim Olina. A Secretaria de Saúde faz um apelo para que a população facilite as ações das equipes e colabore com o andamento desse mutirão. O bairro, lembrando, é um dos 7 em situação de alerta para o elevado risco de transmissão da doença, e a medida ocorre em meio ao contexto de preocupação da Secretaria da Saúde. Vamos relembrar então aqueles bairros, os 7 bairros que estavam em estado de alerta: Jardim Santo Antônio, o próprio Jardim Olina, Jardim Garcia e Vila Padre Manuel da Nóbrega, Mansões Santo Antônio, Jardim Esmeraldina e Jardim São José. Campinas atingida como um todo, mas esses são os bairros que mais preocupam pelos casos já confirmados. Muita gente acaba não procurando um posto de saúde, um centro médico, que pode também gerar a subnotificação. Então é bem possível que o número que já é alto seja ainda maior do que esse. Estamos num período em que o verão está chegando, as chuvas são mais frequentes e, além da chuva, às vezes é uma mangueirada no quintal, às vezes é um acúmulo de água que parece despretensioso numa tampinha de garrafa, mas que já é suficiente para o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Tiago bem destacou nas últimas semanas, parece que a gente perdeu essa luta, mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar de informar, a gente não pode deixar de lembrar para fazer sempre essa revisão no vasinho da nossa casa, naquele material que às vezes fica encostado no quintal, porque é ali que pode estar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, mesmo sem a previsão de chuva para os próximos dias. Ainda assim tem que tomar esse cuidado, porque primeiro, chuva pode vir a qualquer momento nesse período, e segundo, como eu disse, a água acumulada não cai só do céu, às vezes é ali mesmo daquela lavada que a gente dá em um produto ou outro no próprio quintal. Mas que cairia bem uma chuva nesse final de semana, cairia, hein? Porque as temperaturas estão altíssimas. Nesse momento, agora são 10h13, os termômetros do CEPAGRE já marcam 30,3 graus. Se a gente passar pelos termômetros de rua, eles têm medições ainda maiores. Pedro, no caminho para a Band, cruzou com um termômetro que marcava quanto, Pedro? 34 graus, Heitor, às 9 horas da manhã. Em que local, mais ou menos? Que região? Ali na região do Pissarrão. E assim, em toda a cidade de Campinas, em toda a região metropolitana, segue o alerta para as altas temperaturas. Até domingo tem o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para temperaturas altas, muito acima do que já era previsto para essa época de fim de primavera, começo de verão. O Guilherme Selegato foi saber do campineiro como é que eles estão lidando com esse calorão que parece não ter fim. A Maria Eduarda não sai mais de casa sem levar uma garrafinha de água. Beber muita água e se hidratar muito, porque não tem jeito. O único jeito é beber muita água, porque nesse calor não tem o que fazer. De fato, a situação volta a ser preocupante. Um novo alerta de onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A região de Campinas e Sorocaba estão entre as áreas mais afetadas pelas altas temperaturas, que podem chegar aos 37 graus. Nós temos um padrão atmosférico que é um sistema de alta pressão, uma massa de ar seco que se estabelece, sobre toda a região central do país e bloqueia o avanço das frentes frias. O novo alerta afirma que até domingo as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média. Situação que demanda cuidados e atenção para prevenir riscos à saúde. Evitar ficar exposto ao sol sem protetor solar. Então, protetores solares acima de fator 30, 50. Evitar a atividade ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Você fazendo ou não exercício físico, você deve se hidratar. O João cuida da saúde e só faz caminhadas matinais. Ele segue à risca a recomendação do especialista. Eu procuro não vir nos horários de calor, quando dá. Procuro mais no final do dia ou bem no começo do dia, por volta de 5, 6 horas da manhã. Portanto, pelos próximos dias, é preciso redobrar os cuidados com a saúde, porque a chuva não vai vir tão cedo.
Agora são 10 horas e 15 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes abre a nossa comunicação com Brasília, capital federal, para sabermos, afinal de contas, a agenda agitada do Congresso Nacional está chegando ao seu final. Depois da derrubada do veto da desoneração da folha salarial, do veto que também foi derrubado do marco temporal, vamos saber os próximos passos e ainda vamos falar também com um especialista, ouvir um professor de Relações Internacionais para saber os detalhes sobre a negociação entre Venezuela e Guiana. Qual foi o papel do Brasil e qual será o caminho nos próximos dias depois desse encontro entre as autoridades dos dois países, com a mediação também das autoridades brasileiras. Depois do intervalo, a gente traz novas informações sobre esse assunto. Ouve especialistas e ouve também a sua opinião pelo nosso WhatsApp 971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede D'Or. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença paternidade no país, um direito exercido até hoje com base em uma regra transitória na Constituição. Os ministros fixaram um prazo de 18 meses para o Poder Legislativo fazer a lei. O tribunal estabeleceu que, se o prazo terminar sem uma nova regra para o benefício, o tribunal vai voltar a se debruçar sobre o tema, estabelecendo os parâmetros para o exercício do direito. Atualmente, a licença paternidade dura 5 dias, já a licença maternidade é de 120 dias. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Quando a Zefa chega com aquele prato de frango com batata e diz: tá na mesa! Lá atrás, o Augusto, fiscal de segurança do alimento, avaliou tudo e disse: tá inspecionado, tá seguro. O governo federal tá sempre trabalhando para garantir que o alimento que chega à sua família tenha a qualidade e a segurança que você merece. Alimento inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Saiba mais em gov.br/alimento seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 20 minutos. Uma sexta-feira atípica. Por quê? Porque é uma sexta-feira com Câmara dos Deputados funcionando e trabalhando. O deputado presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária vai ser analisada hoje.
a votação não será presencial. Também está pedindo muito, né, Heitor Fredo? Segundo o presidente Arthur Lira, a análise pode ser feita de maneira híbrida, com alguns parlamentares já nas bases eleitorais em seus estados, fora de Brasília, e outros na capital federal. Arthur Lira passou o dia ontem reunido com lideranças da Câmara e do Senado em busca de acordo para a votação da reforma. Um dos pontos controversos da negociação é a manutenção de benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. O texto aprovado pelo Senado determina a cobrança da CID sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca para manter as vantagens da região. A ideia de fatiar o texto está descartada. O plano de Arthur Lira e do relator na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é suprimir textos que não sejam de consenso, com o aval de Pacheco, que é quem promulga as PECs, e que são as propostas de emenda à Constituição. Por se tratar de uma delas, de uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser de consenso entre Câmara e Senado. Um dos trechos em que Aguinaldo defende a suspensão, por exemplo, é quando cita a cesta básica estendida. Esses são alguns dos pontos que vão ser discutidos ao longo desta sexta-feira pelos deputados, que ontem também tiveram um dia agitado. Afinal de contas, foram os vetos que estavam sendo discutidos pelo governo federal com a base, com o Centrão, com parte da oposição, que estavam ali sendo analisados. Um dos vetos derrubados, veto do presidente Lula, foi o da desoneração da folha salarial. O Congresso derrubou esse veto, 60 votos contra 13 no Senado. Na Câmara, 378 votos contra 78, placar expressivo, uma goleada. E a proposta alternativa prometida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a essa desoneração da folha de pagamento, ela vai ser apresentada na próxima semana. O ministro Fernando Haddad acrescentou que a proposta, que pode sair via medida provisória ou projeto de lei, depende de cálculos que estão sendo concluídos pela equipe econômica. O argumento dos deputados é de que não dava para esperar. Não dá para adiar ainda mais um assunto tão importante para a economia e que gerava tanta insegurança nos setores que mais empregam no país. Vamos a Brasília com a Gabriela Vera sentir um pouco mais do termômetro desta votação e também a reação do governo depois de uma derrota expressiva no Congresso Nacional. Bom dia para você, Gabriela Veras. Um ótimo dia a você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É o esperado, partindo aí da equipe econômica do governo federal de uma forma geral, exatamente porque vale a gente lembrar, esse texto da desoneração, da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, como o veto foi derrubado no Congresso Nacional ontem, ele fica sendo válido até 2027. Com o veto do presidente Lula, ele seria válido somente até o dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, daqui 2, 3 semanas, mais ou menos. E aí, o que acontece? Acontece que a equipe econômica do governo federal estava contando com essa arrecadação também já a partir do ano que vem. Esse passo aí dito pelo ministro Fernando Haddad, que a gente acompanhou, já era um passo esperado, que o governo federal acionaria, portanto, a Justiça, o Supremo, para que voltasse a decisão do presidente da República, ou seja, derrubada do veto mesmo, na realidade, a permanência do veto mesmo, ou seja, desoneração da folha de pagamento até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas vale lembrar que para chegar ao resultado de ontem no Congresso Nacional, foram semanas de intensas negociações aqui no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Ministério da Fazenda com a equipe econômica, mas ontem no plenário foi considerada uma derrota do governo federal com essa derrubada do veto, o que garante até o momento que a desoneração da folha de pagamento continua sendo válida para os 17 setores que mais empregam e movimentam a economia do país até 2027. O que o presidente, da casa, Rodrigo Pacheco, já tinha falado em alguns momentos com relação a isso, que eles estavam aguardando exatamente essa alternativa vindo aí
vinda da equipe econômica do governo federal, e como essa alternativa não chegou, eles derrubaram aí, de fato, esse veto presidencial, e que a partir de agora eles podem conversar sim sobre essas alternativas que podem ser apresentadas, como o próprio Haddad disse aí nesse áudio, alternativas que podem inclusive diminuir essa desoneração da folha de pagamento gradualmente até 2027 para os 17 setores da sociedade. O Congresso Nacional alega o seguinte, que já estava muito em cima para discutir um novo texto, um novo projeto, uma nova medida provisória, que era o molde que o governo federal iria encaminhar para o Congresso Nacional, e que primeiro eles iriam garantir a derrubada desse veto e depois eles estavam abertos aí, portanto, a essas negociações que podem acontecer no começo do ano que vem, somente com essa alternativa apresentada, que será ainda apresentada pelo governo federal, sequer foi apresentada até o momento. Vale lembrar que vários vetos foram derrubados ontem no Congresso Nacional, por isso se fala em uma derrota ampla do governo federal lá no Congresso. E aí, no Senado, a derrubada desse veto da desoneração da folha de pagamento recebeu 60 votos favoráveis e 13 votos contrários. Na Câmara, olha só, o placar foi de 378 votos favoráveis, ou seja, 378 deputados a favor da derrubada do veto presidencial e 78 deputados contrários à derrubada desse veto presidencial. Então, foi uma votação muito expressiva, muitos parlamentares já ali se posicionando de forma favorável à derrubada do veto, que era um cenário totalmente ali imaginado, esperado. E também esse cenário do governo federal, do ministro da Economia, da Fazenda, na realidade, Fernando Haddad, em falar que vai acionar a justiça exatamente para reverter, para fazer com que o que seja válido é o que o presidente da República decidiu aqui no Palácio do Planalto, a derrubada, portanto, na realidade, o veto, né, essa desoneração da folha de pagamento. A acompanhar como vão ficar aí esses próximos capítulos, mas a expectativa é que essa movimentação aconteça ainda neste ano. A acompanhar, Gabriela Vera, sempre atenta com os bastidores da política em Brasília. A gente sempre ouve falar que beneficia os setores que mais empregam no Brasil, mas que setores são esses? Confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de carga. Esses são os 17 setores que seriam impactados com a derrubada, com o fim da desoneração da folha. Então, mantido o que está implantado desde 2011, esses 17 setores tem a redução de 20% para 8% da folha de pagamento com a alíquota da contribuição para a Previdência Social de pequenos municípios. O benefício valerá para cidades de até pouco mais de 142 mil habitantes que não recebem uma cota reserva do Fundo de Participação dos Municípios. Isso é mais um ponto também com a derrubada do veto do presidente Lula. Diferentemente das médias e das grandes cidades, que têm regimes próprios de previdência para os servidores públicos locais, essas pequenas prefeituras contribuem para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A questão, Tiago Prudente, é que o governo está agora com esse próximo capítulo de levar à justiça e de apresentar uma proposta alternativa. A proposta chega tarde. O que pode estar por trás de tudo isso? Que o governo, na verdade, não fez muito esforço para evitar a derrubada do veto, porque entendeu que era um jogo de cartas marcadas, ou que o governo, na verdade, não tem alternativa, então chega uma hora que não tem como brigar contra a maré, não tem como ir contra a maioria do Congresso, que já sinalizava que o veto seria derrubado, como foi, com uma ampla margem de votos. Eu acho que pode ter sido uma troca também. A gente tem que olhar que o jogo político muitas vezes
está muito mais à frente do que a gente está enxergando. Porque quando o presidente faz o veto, seguindo o que o Haddad faz, ele contraria empresários, centrais sindicais, que são, por exemplo, a base do Partido dos Trabalhadores, do Partido do Presidente. E aí, o que se tem hoje no Congresso foi o seguinte, olha, admitia-se a derrubada dos vetos, veto da desoneração, do marco temporal que vai travar no STF, porque já foi declarado inconstitucional, então é uma derrubada sem sentido nenhum, e aí a agenda econômica do governo vai ser aprovada. Foi basicamente isso que foi negociado essa semana. Dito isso, eu faço a seguinte análise, Heitor, sem pesar aqui se a desoneração é positiva ou negativa. Vamos lá, vamos excluir se ela é positiva, se ela dá resultado ou não dá resultado, sem entrar nesse mérito. Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, no nosso país falta coerência. Falta coerência dos agentes políticos, falta coerência da própria imprensa, falta coerência em vários setores. Por que eu digo coerência? E eu falo isso aqui porque aqui a gente tem liberdade para falar isso. Pelo seguinte, no começo do ano, o que se falava muito aqui o tempo todo, empresários, o que se falava de economistas, o que falava dos políticos, tem que apertar as contas, tem que fazer ajuste fiscal. Eu tô doido, Heitor, ou não era isso que se falava? Era quase um mantra. Era quase um mantra. Bom, vamos lá. Fez o arcabouço fiscal. Fez, aprovou, legal, arcabouço fiscal. Então não pode gastar muito, tem regras. Aí vem a desoneração, que é o quê? É uma questão fiscal que você retira, que você dá benefícios, que é basicamente isso, para alguns setores da economia em detrimento de outros. São os que mais empregam, você pode ter todos esses argumentos, a gente não está entrando nesse mérito. O que acontece quando você dá um benefício a mais para um setor? Você atinge o quê? A questão fiscal do país. Aí ninguém lembrou da questão fiscal. E é uma crítica a todos. Então, o que eu falo? Falta coerência. Quando não mexe no meu, aí tudo bem. Quando mexe no meu, aí é um absurdo. A gente tem que ter coerência nas questões que são abordadas. E eu estou falando isso aqui com a maior liberdade, sem pesar se é positivo ou negativo. Então a gente precisa modular o discurso. E eu estou muito tranquilo em falar isso, porque quando falei sobre questão fiscal, sempre modulo muito o meu discurso. Não tem esse mantra de ajuste fiscal o tempo todo. Nunca defendi isso com unhas e dentes que tem que ser desse jeito. Acho que as coisas têm que ser adaptadas às circunstâncias e às questões que o país enfrenta. E aí sim, se a desoneração é positiva, o seu discurso é coerente, porque você não está defendendo o ajuste fiscal total, sem pensar no desenvolvimento do país. Outro ponto importante, a gente tem reforma tributária agora, que está sendo votada. Milhares de benefícios para alguns setores, exceções que foram abertas. E aí eu uso a fala do presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que deu uma entrevista. Criticou essas exceções que foram dadas, mas disse o seguinte: diante do quadro fiscal que nós temos, é melhor que essa reforma passe do que ela não passe. Então, a gente precisa de coerência no nosso país. Coerência quando a gente vai comentar. Isso serve para a imprensa, isso serve para empresários, isso serve para políticos. Não dá se a gente quer uma política fiscal correta, uma política fiscal que não só vise a economia do governo, diminuir gastos, mas que contemple investimentos, que contemple o social. É preciso coerência. Não dá uma hora para falar uma coisa, outra hora falar outra coisa. Não dá uma hora tem ajuste fiscal, mas outra hora o ajuste fiscal a gente finge que não existe. Então é preciso coerência. E o episódio que acontece agora no fim do ano no Congresso Nacional é basicamente isso. É a falta de coerência da Câmara, falta de coerência do Senado, falta de coerência de vários setores da sociedade. Eu espero que as pessoas entendam que esse é o ponto central. E aqui não é discussão do mérito, é discussão de como os processos no nosso país se dão. Isso é muito ruim. É muito ruim porque é 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas conforme eu penso. 2 pesos, 2 medidas conforme eu sou beneficiado. E não é assim que a gente vai construir um país de igualdade, um
país em que as pessoas realmente vão conseguir avançar de classe social, vão conseguir ter os seus bens, e não é assim que a gente vai fazer a discussão política crescer e evoluir nesse país. Porque senão é muito fácil, né? Quando não me beneficia, eu sento a crítica. Quando me beneficia, aí eu mudo o discurso. Não pode ser assim, a gente tem que ter coerência e discutir projeto a projeto, mas com coerência daquilo que a gente acredita. O ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, diz que quanto à desoneração da folha de pagamento, ele considera uma pauta importante e caso o STF entre nessa história, ele entende que vai ser péssimo para o país, porque vai parecer que o STF está a serviço do governo Lula. Acho que já foi o suficiente o STF detonar as leis das estatais. O governo deveria trabalhar para cortar despesas da máquina pública e não jogar a conta para os pagadores de impostos, é a opinião do Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. Bom, não é o que parece pensar o presidente Lula, que falou, inclusive, em se necessário abrir mais ministérios para ter mais pessoas levando as demandas das camadas sociais para as reuniões de governo. Essa foi uma das falas na 4ª Conferência Nacional de Juventude em Brasília, que aconteceu ontem, em que o presidente Lula discursou e acabou falando sobre algumas das questões que estão em pauta. Entre elas, os diálogos com o Centrão, com políticos que alguns foram a favor do impeachment da presidente Dilma, alguns apoiaram abertamente o governo Bolsonaro e a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro, mas que hoje sentam para negociar com o presidente Lula. E falou também sobre a indicação de Flávio Dino aprovada pelo Congresso, com uma frase que está ganhando espaço nas redes sociais. Esse país nós vamos fazer porque foi possível encontrar gente extraordinária para criar uma Secretaria de Juventude, para criar os ministérios que nós criamos. Para criar esse país é preciso ter muita paciência e muita paciência política, porque a gente tem que negociar com muita gente que é adversário político. Nós, a esquerda todas, não elegemos 130 deputados. O PT elegeu só 70, num parlamento de 513. O PCdoB elegeu 12 ou 13 deputados. O PSB elegeu poucos. Ou seja, então nós temos que conversar com pessoas que vocês não gostam, com pessoas que vocês ficam até com ojeriza quando vê o Lula na televisão conversando com essas pessoas. Na política a gente tem que compreender que a gente conversa com quem é eleito, porque é ele que tem voto, e é assim que a gente vai conseguindo aprovar as coisas que nós aprovamos, como o Fundo da Educação, para garantir uma bolsa para os estudantes nesse país. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. O Brasil precisa de vocês, porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão, é atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, companheiro da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Como é que
que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto Rondon na periferia desse país? Para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O presidente Lula, na 4ª Conferência Nacional de Juventude, que reuniu jovens de todo o Brasil, reúne ainda, ontem foi a abertura, mas são 4 dias de evento em Brasília, até o próximo dia 17, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O projeto Rondon, citado pelo presidente Lula, se for o mesmo que eu estou imaginando, foi uma iniciativa do governo Médici, na ditadura militar interministerial, com um cunho político e estratégico, em 1967, que tinha como lema integrar para não integrar, expressando um ideário de desenvolvimento nacional, integrando os jovens da expansão universitária. E a ideia, pelo que o presidente Lula citou, quando é que nós vamos ter um projeto Rondon para integrar a juventude com as pautas políticas que ele entende que precisam estar nas periferias, pautas mais à esquerda. O presidente Lula soltou o freio nessa frase, nesse discurso como um todo, falando de Flávio Dino como um comunista, algo que nas tratativas políticas tem aquela coisa, não, ele é um técnico, ele é um jurista, ele é isso, ele é aquilo. E ali Lula, à vontade com pessoas mais próximas, com jovens que o aplaudiam o tempo todo, acabou se sentindo mais à vontade para fazer um discurso quase de palanque, menos de presidente, mais de político. Mas o presidente Lula é muito experiente na oratória. A sensação que me passa é de que em alguns momentos Lula decide dar aquela cutucada na oposição para dizer, meus amigos, vocês votaram também num companheiro comunista para o STF. Meus amigos, a juventude está com o PT, mesmo tendo todas as denúncias que foram feitas nos últimos anos e tendo o Lula passado pelo que passou nas denúncias da Lava Jato, na prisão e tudo mais. Então, em alguns momentos, a gente vê que o presidente Lula, que foi eleito com um discurso de integração, ele gosta um pouco também da separação. Vai, Tiago Prudente. É natural, né? Isso a gente tem que sempre colocar, né? Aí é um discurso basicamente para a base, né? Que se fala, né? Para sua base eleitoral, e ali ele realmente está no palanque. E lembrando que os partidos também se alimentam da polarização. Não essa polarização que a gente está vivendo hoje no Brasil a partir de 2018, que essa é uma polarização ruim, é uma polarização que divide famílias, é uma polarização em que as pessoas não compram em tal lugar porque apoia ciclano, apoia beltrano. Isso não é polarização política, isso aí as pessoas ultrapassaram o limite do que é uma polarização política. Polarização política é debate de ideias. É outro sentido. Então ela sempre existiu, mas o que a gente vive a partir de 2018 é um outro cenário. E a gente tem que recuperar essa polarização do debate de ideias. E isso que é o ponto importante, porque quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo, é só o nosso adversário político, é só a pessoa que pensa diferente e tá tudo bem. A gente pode conviver, a gente pode sair, a gente pode comprar no mesmo lugar, a gente pode conviver tranquilamente, e é isso que as pessoas não entendem, o que é a polarização política. A partir de 2018 esse cenário mudou completamente. Quanto ao discurso como um todo, Heitor, é um discurso de palanque. Tem até uma parte do discurso que é mais um discurso de estadista, que a gente chama, né? Quando ele fala do diálogo, e ele está dando uma mensagem
é meio um discurso estadista, mas um discurso também para o palanque, principalmente para essa juventude da esquerda, que não gosta de ter esse contato com pessoas que são do centrão, ou até mesmo da direita, e aí o Lula faz o seguinte ponto, é política, é preciso sentar para conversar, para aprovar aquilo que a gente precisa que seja aprovado. Isso é política, sentar com o diferente, conversar com o diferente, debater com o diferente, que pensa diferente, isso é política, e às vezes a juventude não entende isso, isso é necessário, não tem justificativa, não é porque a pessoa pensa diferente, e claro, quando pensa dentro daquilo que estabelece a nossa Constituição, as nossas leis, defesa daquilo que está na nossa Constituição. Existe um limite também, eu sempre falo que existe um limite, então você vai sentar com pessoas da direita, do centro, para conversar. Quanto ao ministro Flávio Dino, eu já tenho uma opinião um pouco diferente, Heitor. O próprio Flávio Dino já disse milhares de vezes que ele é comunista. Milhares de vezes, não era segredo para ninguém. Ele já admitiu isso em várias entrevistas. Se quem está nos ouvindo agora for aí no 10h46, a gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente. Ele dizia, né, se você for ao Google e digitar Flávio Dino falas sobre ser comunista, de fato tem algumas que já foram declaradas publicamente. O Tiago já está conosco de novo. Tiago Prudente, diga lá. O comunismo está tentando me derrubar aqui, hein? Vamos lá. Se eu digitar no Google, você vai encontrar isso, Flávio Dino comunista lá, e ele mesmo diz isso. Então não é segredo para ninguém, mas que é uma cutucada, sem dúvida nenhuma, do presidente, Quanto ao projeto Rondon, assim, se for uma política de Estado, está completamente errado, que não tem que ter política de Estado para disseminar nenhum tipo de ideologia. Se for isso, erro total. Se for uma política partidária, o PT quiser fazer, o próprio PL quiser fazer, projeto desses tipos, aí é uma questão partidária. Política de Estado está lá para o quê? Se for uma política de Estado para que esses jovens tenham acesso à educação, saúde, tenham acesso a emprego e renda, isso é uma política de Estado. Agora, a questão ideológica, política, completamente errado e merece todas as críticas. Não existe isso, independentemente do governo de plantão, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro. Ideologia política, o governo não tem a sua função para espalhar a ideologia política. Os partidos políticos têm essa função. O governo tem a função de governar. Claro, com a sua visão de mundo, com a sua visão que foi eleita, porque a população elegeu um governo sabendo qual é o seu espectro político. E esse é o ponto central. Se for uma política de Estado, como o projeto Rondon foi, e a gente estava em plena ditadura militar, não tem mérito nenhum nisso, porque não é função do Estado fazer esse tipo de ação. Pelo contrário, o Estado está lá para trazer outros benefícios para a população. Agora, se os partidos políticos quiserem fazer isso, como o PT sempre fez nas periferias das grandes cidades, é muito bem-vindo. Se o PL quiser fazer isso, também é muito bem-vindo. Isso é política de qualidade, é discussão, é debate. Claro, sem fake news, que é aí o mundo ideal, que eu acho muito difícil, porque uma mentira se espalha muito mais e ganha muito mais ressonância no cérebro das pessoas do que uma verdade, porque geralmente uma mentira alimenta uma teoria da conspiração, e é muito mais fácil acreditar numa teoria da conspiração do que propriamente dito na realidade, porque muitas vezes, né, Heitor, a realidade é pobre, é chata, então a teoria da conspiração ressoa mais na sociedade. É só dar uma voltinha aí com um motorista de Uber, às vezes, e você perguntar algumas coisinhas que você vai ver como as teorias da conspiração ressoam. Eu tô falando de motorista de Uber aqui, de aplicativo, porque é o que você tem mais contato direto com pessoas diferentes no dia a dia. Então, para você ter ideia como a força das redes sociais impacta as pessoas. Agora são 10h49, na opinião do Marcos Silva Bedin, os assuntos que foram tratados no Congresso com a derrubada do veto do presidente Lula vão ser revertidos no Supremo Tribunal Federal. Ele entende que isso pode até ser positivo para a própria imagem de Lula, porque quem vai acabar recebendo o holofote
vai tirar o holofote do Centrão, do que ele considera extrema-direita, mas vai ser bom para o país. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. O Edson Elias, bom dia. Vocês poderiam pelo menos poupar seus ouvintes desses discursos que ele considera mentirosos do presidente Lula. 16 anos no poder, o que fizeram pela periferia? Nem saneamento básico é a cobrança do Edson Elias. Claro que a gente repercute, né, Edson, o que as autoridades brasileiras estão falando, e sempre quero ouvir também a sua opinião, a sua participação a respeito do que quem está no poder traz de mensagem para a população, porque isso tem um impacto direto ou indiretamente na vida do brasileiro. E nas questões práticas, o próximo passo para o governo Lula é o substituto ou substituta de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Nesta sexta-feira, Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, estará em Brasília. Em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que a visita não tem qualquer ligação com o Ministério. Ele é um dos nomes cotados, mas antes, outros também foram citados, como o da ministra Simone Tebet, outros nomes apontados internamente que poderiam substituir Flávio Dino, e a tendência é que quem deixa a pasta também participe da escolha do substituto ou da substituta. Flávio Dino foi perguntado ontem se Lula já o questionou, pediu indicações, deu sugestões de nome, e ele deu a seguinte declaração. O presidente da República ainda não indagou a minha opinião. E eu, como seu auxiliar até o momento, nesses meses todos, sempre agi como eu gostava que agissem comigo quando eu era governador. Ou seja, que me oferecessem várias alternativas. Porque o dono do governo, o chefe do governo, o comandante do governo é ele. Então eu jamais fiz nesses 11 meses, quando havia um problema sensível, a apresentação de um único caminho. Eu sempre digo, olha, o cardápio é esse. No famoso 8 de janeiro, que todos vocês cobriram, quando houve a crise, quando telefonei a ele, eu disse, presidente, o cardápio é esse. Alternativa A, B, C e D. Se ele me perguntar, farei algo similar. Conheço bem o Ministério da Justiça, porque me dedico intensamente a todas as tarefas públicas que me são confiadas, e naturalmente considero que é muito importante que o Ministério da Justiça mantenha certas prioridades, e é isso que eu levo em conta. Os nomes mais cotados para substituírem Flávio Dino são da ministra do Orçamento Simone Tebet, o advogado-geral da União Jorge Messias e o secretário executivo do Ministério da Justiça Ricardo Capelli, considerado braço direito de Flávio Dino e que ganhou muita visibilidade em janeiro desse ano ao ser indicado como interventor do Distrito Federal na área de segurança pública após os atos golpistas em 8 de janeiro e a investigação que passava pela conivência ou não de algumas autoridades do Distrito Federal naquele momento. Se for seguir uma lógica técnica, o nome de Ricardo Capelli seria o mais lógico. Mas na política, às vezes, a escolha do nome passa muito pelas negociações de bastidores, o que daria força, por exemplo, a Simone Tebet, que vem cada vez mais buscando seu espaço também na política nacional. Foi candidata a presidente da República, ficou em terceiro lugar numa disputa em que ela, na prática, não tinha muita cara de que iria para o segundo turno, numa disputa muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas tenta se colocar aí como uma alternativa para o futuro. Então, desses três nomes, claro que Flávio Dino deve ser ouvido pelo presidente Lula para saber se ele entende que os projetos como estão andando, as pastas políticas que estão também dentro do Congresso, dentro do Ministério da Justiça, além das questões técnicas, seriam abraçadas por todos esses nomes. Mas eu acho que numa pasta tão importante como o Ministério da Justiça, tem que ser alguém que já conheça da área, e o mais lógico seria alguém que já esteja desde o começo do governo. Será que Ricardo Capelli vai ser o indicado no futuro ou vem uma surpresa por aí, Thiago?
10 horas e 54 minutos, Tiago Prudente fazendo suspense para a sua resposta. Você me ouve, Tiago Prudente? Não está. Daqui a pouco a gente volta com o Tiago Prudente, trazendo também mais destaques, agradecendo a você que participa conosco. Depois do intervalo, nós vamos trazer mais da sua participação, agradecendo também ao Pedro Lino, que está nos acompanhando hoje na manhã desta sexta-feira. Muito obrigado pela audiência. Pedro Lino também colega de rádio, também acompanhando sempre o noticiário e participando também de transmissões esportivas. Um grande abraço a ele e a todos que estão conosco. Depois do intervalo, a gente traz mais informação e prestação de serviços no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 58 minutos. Você participa conosco pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Abrimos esta edição hoje falando sobre a apresentação da nova fase de obras no centro de... Nossa, deu um branco. Tiago falou, né? Hoje é sexta-feira. A gente de sexta-feira às vezes dá umas apagadas, no Centro de Convivência Cultural. E sobre a cultura campineira, o Adriano Vermelho escreve dizendo: por falar em cultura na nossa cidade, eu cá com minha opinião, sem embasamento técnico algum, mas com a expertise de viver Campinas, afirma que a cidade deveria, pelo seu tamanho, pela força, ser polo de cultura e arte com maior investimento tanto público quanto privado. Por exemplo, através de incentivos fiscais em teatros, museus, escolas cênicas, enfim, atrair para a região metropolitana mais opções de cultura e lazer, obviamente. O Adriano acredita que, de verdade, temos condições e material humano para isso. Cultura também é um mercado com muito retorno. Precisamos no país, de maneira geral, de muita especialização técnica nessa área para a arte valer a pena. Se pagar, ainda gerar emprego
e contribuir com o governo com impostos. A cultura, infelizmente, está sendo jogada para abaixo do tapete já há algum tempo nesse país, como se fosse gasto, como se fosse perda de dinheiro e não como se fosse o nosso maior patrimônio, que é a nossa cultura, né, Adriano? E por isso a importância de se revitalizar espaços públicos como o Centro de Convivência. Sobre esse assunto tem mensagem de áudio chegando também pelo nosso WhatsApp. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Me permita corrigir o amigo. Claro. As obras do Centro de Convivência, elas não são há anos, são há décadas que está acontecendo. Eu acho, na minha opinião profissional, agora vou dar a minha opinião profissional, é o seguinte: todo espetáculo teatral, tá? Tem a sua própria estrutura. Nem sempre você precisa de um som de primeiro mundo, de uma imagem de primeiro mundo, de uma iluminação de primeiro mundo. É claro, se tiver, é melhor? Sim. Mas, para esse teatro voltar à população, se colocar um pouco menos de estrutura, agilizar o processo, seria muito bom do que não ter nem o primeiro mundo. Entenderam a lógica da situação? Isso analisando como profissional. Justamente porque as pessoas, peças teatrais, levam a sua estrutura para o teatro. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, falando sobre o Centro de Convivência Cultural, que foi inaugurado em 1976, está fechado desde 2011. E, claro, não precisa ser o maior espaço público do país, mas também não pode, depois de tanto tempo fechado, ser entregue sem que todas as demandas sejam cumpridas. Eu entendo quando o DJ Ale fala que existem algumas obras que não precisam ser tão complexas e ter tanto capricho assim, mas já que está fechado, vamos entregar o melhor possível, né? Não faz sentido, depois de mais de 10 anos de fechamento, o Centro de Convivência ser entregue com algum problema. O Centro de Convivência tinha até morcego, e não era pouco, viu, ali na coxia, era algo terrível que quem ali se apresentava fazia uma série de reclamações. Então tomara que esse seja um dos problemas resolvidos nesse próximo ano com a obra iniciada em janeiro. Hoje tem uma entrega de uma ponte com a liberação de trânsito para você que é da região de Barão Geraldo. A ponte da rua Bortolo Martins já está liberada para o tráfego de veículos. A estrutura que fica sobre o Ribeirão Anhumas, na Chácara Santa Margarida, foi interditada em 8 de dezembro, depois que houve um problema de erosão no tabuleiro da ponte. O conserto foi realizado, a ponte foi liberada um dia antes do prazo estimado, que era de 7 dias. Então, desde ontem, os veículos já estão sendo autorizados a passarem por ali. No início do ano, as chuvas afetaram a ponte, ela foi recuperada, precisou receber a proteção lateral das cabeceiras, estabilização das margens, recuperação de problemas existentes na estrutura e os serviços finalizados em outubro. A ponte foi aberta para passagem de veículos com o investimento da obra de R$1.600.000 e agora o projeto como um todo já entregue pela administração municipal. Nisso tem mudança também do transporte coletivo, porque as linhas 321, a que faz Centro Médico Terminal Barão Geraldo, e a linha 322, Village Campinas Terminal Barão Geraldo, já retomaram o itinerário normal, passando pela rua Bortolo Martins. Falando em transporte público, estamos num período em que o centro tem horário estendido no comércio, lojas ficam abertas até mais tarde. Isso mexe também com as linhas de ônibus e com os horários, Pedro Piscinato. Isso mesmo, Heitor. Assim como o centro, os shoppings também têm horários estendidos nessa reta final de ano. E para atender a demanda dos usuários do transporte público, no período em que os shoppings ampliam o horário, a INDEC ajustou a operação noturna das linhas que atendem aos centros de compra. As mudanças começaram a valer a partir de ontem e vale até o dia 24 de dezembro, esse período aí de compras para o Natal. A programação especial contempla horários de atendimento estendidos e viagens extra. A medida estimula o fluxo de consumidores e assegura o atendimento aos trabalhadores e usuários do transporte público coletivo. 11 horas, diga, Thiago, 11h04.
Você e o Pedro já aproveitaram para ir no centro comprar o meu presente de Natal? Eu tô esperando a segunda parcela do 13º. Até dia 20 vamos. Preciso comprar um presente de amigo secreto. Preciso ir no centro ou no shopping. Ai, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu odeio amigo secreto. Tô dando graças a Deus que não tem amigo secreto aqui na Band, viu, Thiago? Esse ano que não tem, que outros anos já teve, já. Vamos propor aí um amigo secreto, Não. então. Cheguei na época certa, então. Eu acho tão chato amigo secreto, porque você tem que comprar presente pra uma pessoa que você não conhece direito, correndo um risco enorme de errar, correndo um risco enorme de dar um presente maravilhoso e receber uma porcaria, Nossa, né? que você olha assim, Receber um par de meia. E aí sorri a Sene, né? Ei, muito obrigado pelo presente. Com o dinheiro que você poderia investir num panetone pra tua casa, que você poderia investir pra, por exemplo, comprar um presente pra você mesmo. Então, eu proibiria o amigo secreto em qualquer empresa nesse fim de ano, viu? Mas na Band, felizmente, não tá tendo. Tá tendo aí em São Paulo? Não tá, graças a Deus. Propõe aí, então. Vai querer propor pra nós? O meu amigo secreto é da família só, então Família é legal. Família é de boa. Não, mas eu tô seguindo a orientação brasileira. O que não é bom pra mim, eu ofereço pros outros. Agora são 11h05. Olha, ontem teve a reunião esperada entre autoridades da Venezuela e da Guiana, com a presença também de autoridades brasileiras. O presidente Lula não esteve nesse encontro que discute esse ponto que foi levantado pela Venezuela, mas que já tem um recuo também. Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Mohamed Ali, prometeram não fazer ameaças e nem o uso de força de um país contra o outro em meio às tensões na região de Essequibo, uma área disputada pelos dois países há mais de 150 anos e que todas as autoridades internacionais reconhecem que pertence à Guiana. Essa promessa aconteceu no debate que foi realizado em São Vicente e Granadinas. E qual o papel do Brasil nessa história? O que diz o exército brasileiro para Nicolás Maduro e para Mohamed Ali? E como um temor pela presença norte-americana no continente também faz parte desse recuo. Quem traz essa análise para a gente é o professor de Relações Internacionais da ESPM, o professor Leonardo Trevisan, que vai falar um pouco dos bastidores desse encontro, da política externa brasileira e de como esse diálogo pode evitar um conflito na América Latina. Os dois chegaram no encontro em São Vicente com uma visão assim bem ciosa das suas posições. Porém, a gente precisa olhar, né, que tanto um quanto o outro, tanto a Guiana quanto a Venezuela, sofreram fortíssimas pressões dos vizinhos para que esse encontro acontecesse, em especial da diplomacia brasileira e colombiana. Então, de algum modo, os dois pressionaram muito, o Brasil pressionou a Venezuela e a Colômbia pressionou a Guiana para que, de alguma forma, esse encontro acontecesse. O que tem de resultado nesse encontro? O que vai acontecer de bom? Né? Como é que esses dois chegaram no encontro? Né? Olha, esse é o ponto interessante. O Maduro mudou um pouquinho o tom. Né? O Maduro chegou no encontro dizendo que venho aqui para buscar, pela única via possível, a do diálogo, alguma solução para o problema. Né? Olha, mudou bem, né? Era o que tinha de posição, era que queria ocupar esse equipe, mudou um pouco, está falando em diálogo. Da sua parte, da parte da Guiana, Irfan Ali fez discursos semelhantes. A decisão é sobre Haia. Quem faz a decisão é a Corte Internacional de Haia. Porém, nós estamos absolutamente dispostos a conversar para manter um tom amistoso com o nosso vizinho da Venezuela. Mudou o clima. Né? Isto não significa que tudo está resolvido. O que de alguma forma isto sinaliza, né, é que a pressão de Brasil, de Colômbia, Argentina, sobre os dois foi muito forte e eles resolveram sentar na mesa de negociação. Primeiro de tudo, de alguma forma, a Guiana está
presa está se protegendo, né, com uma frase muito forte: eu não aceito aqui nenhuma negociação bilateral, a decisão é da Corte Internacional de Haia. É isto. O que é que o Brasil pressiona a Venezuela? O Brasil pressiona a Venezuela a respeitar, esperar a decisão da Corte Internacional de Haia e, de alguma forma, respeitar a Corte. Isso tudo da boca para fora, isso tudo, vamos dizer desta forma, para a audiência externa. Na audiência interna, quem conversou, vamos lá, né? Vamos falar os fatos, né? Quem conversou com a Venezuela foram os militares brasileiros, né, que procuraram os militares venezuelanos e deixaram muito claro aos militares venezuelanos que, em hipótese alguma, o Brasil permitiria qualquer uso do seu território para chegar à Guiana. Na prática, isso significa o seguinte: por terra, a Venezuela não conseguiria fazer guerra. Por mar, a Venezuela tem equipamentos insuficientes, vamos dizer desta forma, né, para atacar pelo Mar do Caribe, atacar a Guiana e entrar pelo mar. Impossível. Sobra a selva, que não é possível, e o território de Paracaimbo, que o Exército Brasileiro diz que não. A partir deste aviso do Exército Brasileiro, as coisas mudaram um pouco na Venezuela. O Exército Brasileiro tem vamos dizer assim, né, alguma influência, algum passivo, alguma reserva com o exército venezuelano. Por quê? Porque alguns anos atrás, há 3 anos atrás, no auge da pressão contra a Venezuela, o exército brasileiro, e no caso, quando a gente fala de exército brasileiro, já precisamos deixar isso bem claro, o emissário de 3 anos atrás que esteve lá foi o general Mourão, então vice-presidente. Nesse assunto não tem essa briga ala bolsonarista, ala não bolsonarista. Nesse assunto o exército é único, né? E qual é o recado do exército brasileiro? Nós não estamos interessados em qualquer guerra, porque qualquer guerra numa região como essa vai ser uma desculpa para que os Estados Unidos coloquem uma base militar na Guiana, uma base militar vigiando a Amazônia. É isto que está em jogo. Foi por isso que Maduro mudou o tom. Maduro mudou o tom porque o Brasil foi lá e disse: olha o que você está fazendo. Primeiro, esquece que pelo Brasil não vai passar. Segundo, olha o que você vai provocar, prejudicar para todos nós. Nós vamos ter uma vigilância que não queremos. É esta situação que, vamos dizer desta forma, se desdobrou nesse primeiro encontro, que é um encontro para acalmar a situação até a decisão de Haia, que não será rápida, será lenta. Na prática, o que é que isso tudo significa? Deixar o status quo como está. Né? Fica. Como está, fica, como brinco as crianças. A ideia é essa. Né? E, de algum modo, isso é suficiente para acalmarmos um pouco essa situação. Independente da ação prudente que o presidente Lula teve, de enviar um emissário e não ir numa situação como essa, que seria uma situação extremamente arriscada. Mandou um emissário como observador. Esse o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, analisando esse encontro de autoridades venezuelanas, da Guiana e de outros países, inclusive o Brasil, para tentar um acordo que freie essa ofensiva prometida pela Venezuela, mas que, pelo jeito, não vai passar mesmo de bravata. E é fundamental que o Brasil mantenha essa posição. E o professor Leonardo Trevisan falou muito bem, né, Tiago Prudente, como sempre, trazendo esclarecimento de maneira muito simples, questões super complexas da política internacional, de que, nesse momento, não tem governo A, governo B, governo Lula, governo Bolsonaro. O Exército ele tem a sua autonomia, a soberania nacional ela é respeitada sempre, e isso ficou muito claro. E o governo atual, mesmo que tenha uma relação mais próxima, que tenha um bom diálogo com Nicolás Maduro, ele em momento nenhum sinalizou que o Brasil poderia apoiar essa maluquice que a Venezuela colocou da noite para o dia. Exatamente. Um abraço para o professor Leonardo Trevisan. Eu gosto muito de falar com o professor Leonardo Trevisan porque geralmente a gente troca alguns WhatsApp ali, ele sempre
está um ponto à frente, enxerga algo que a gente não enxergou ainda, e essa questão da base americana ali na Guiana é um ponto que é importante, tem que ser observado. Mas nessa negociação toda que está sendo realizada, acho que o professor é claro e vai no ponto direto. O Brasil fez o seu papel. O Exército tomou as medidas necessárias para garantir a soberania nacional, e isso é feito independentemente da questão diplomática, foi tomado, o ministro da Defesa comunicou à Presidência da República, e a Presidência da República fez o papel que o país tem tradição diplomática de fazer, que é mediar conflitos. E o Brasil em nenhum momento tomou posicionamento, o que não era esperado pelo histórico do Brasil, mesmo tendo ali uma afinidade entre Lula e Maduro, principalmente do PT com Nicolás Maduro, uma ligação histórica. Mesmo assim, não houve essa sinalização. Pelo contrário, houve ali um pedido para conversa e que nenhuma medida unilateral fosse tomada, uma medida bilateral fosse tomada sem que a conversa acontecesse. Se essa conversa aconteceu, o resultado é positivo, como a gente disse, como o professor ressaltou, essa história ainda não terminou, mas acho que o ponto central é exatamente isso. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ligou para o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, isso próprio Palácio do Itamaraty, conversando com pessoas do Palácio do Itamaraty, confirmaram essa ligação, e nessa ligação ficou muito claro o posicionamento do Brasil, que o Brasil é a liderança regional e que o Brasil ia liderar esse processo de diálogo aqui. E os Estados Unidos elogiaram o posicionamento do Brasil e meio que tiraram o pé aqui dessa negociação. Mas esse ponto é muito importante, porque um conflito aqui daria justificativa para os Estados Unidos de colocar uma base americana mais próxima. Já tem base na Colômbia, poderia colocar uma base na Guiana. Isso não acontece até hoje, porque o Brasil faz pressão para que não aconteça. E a Guiana sabe disso, que tem pressão brasileira para que não aconteça. Então, por isso que apenas há um acordo militar. Então, o que a gente diz? Nem tudo que a gente vê é realmente o que é. Porque na questão venezuelana, a questão de me ajuda aí, Heitor. Essequibo, perfeito, sexta-feira, hein? É mais uma questão interna, porque desperta nacionalismo visando a eleição, e na questão internacional para o Brasil e para os vizinhos, que não estão ali muito alinhados aos interesses, tem os interesses regionais mais fortes do que o interesse americano, preocupação, e falou para o Maduro, se você continuar desse jeito aí, vai ser justificativa para os Estados Unidos colocar mais uma base aqui na América do Sul. Então, esse ponto que o professor levanta é importante. Por isso, essa mudança no diálogo, e dentro dos próximos meses a gente deve ter mais um encontro entre os dois presidentes, dessa vez aqui no Brasil, né, Heitor? 11h17, um último intervalo, e atenção, tem operação da Polícia Federal na região neste momento contra fraudes no auxílio emergencial. Tem gente que tinha o direito de receber o auxílio emergencial e a grana estava indo para a mão de bandido. Depois do intervalo, a gente conta todos os detalhes dessa operação que acontece agora, 11h17, aqui em Campinas. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios.
Nesta edição do MasterChef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores que mostram no dia a dia o amor pela cozinha vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos por você no MasterChef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora 11h20 da manhã, agradecendo ao José Rodrigues, nosso ouvinte. Tá concordando comigo, viu, Tiago, Pedrinho? O José Rodrigues, assim como eu, não gosta da chatice de amigo secreto. Tamo junto, viu, José Rodrigues? Melhor parte do amigo secreto é você ter que dar qualidades, como é que você vai revelar seu amigo secreto, tem que falar lá da pessoa. Essa é a melhor parte do amigo secreto. A melhor parte do amigo secreto é você arrumar a desculpa e não participar dele. Você tá muito nervoso aí, ó. Não pode ser assim. Esse momento de paz, confraternização entre os colegas, você tá entendendo? Amigo secreto... Pior de tudo no amigo secreto é quando você pega... Porque a gente tem que ser sincero, né? Você pega aquele amigo secreto que você não gosta muito, assim, sabe? Eu aí tirei uma pessoa maravilhosa, que eu adoro, aí o ano inteiro, um sentando a lenha no outro pelas costas. A outra participação aqui do Edivalmir Massa. Olha, Heitor, aqui em BH tem placas indicando áreas de chuva. Ele está nos acompanhando de Belo Horizonte. Muito obrigado pela audiência, pela internet. Em Campinas também tem placa indicando área de chuva, né? Tem na Princesa do Oeste, no Pissarrão. O problema é que placa não resolve o problema, né? Ela sinaliza, é importante sempre a informação, mas ela sinaliza, mas não resolve a enchente em si. Cartódromo. Também tem placa, é verdade. Tá vendo, Thiago? O Edivalmir Massa, ele xinga a gente o dia inteiro, mas nem de Belo Horizonte ele deixa de ouvir o nosso programa. É muito bom ter a participação do Edivalmir, tá lá de BH, mas tá nos ouvindo aqui, e é bom ter opiniões diferentes aqui no programa, é isso que faz o programa avançar. E o exemplo, né? BH também com placas de sinalização de alagamentos, como tem aqui em Campinas, né? Exatamente, agradecendo ao Edivalmir Massa, o hater mais carinhoso que eu já tive na vida, que mesmo marcando, batendo o cartão, xingando a gente todo dia, nem de Belo Horizonte nos abandona. Muito obrigado, continue nos acompanhando, Edivalmir Massa. O Biratã disse que eu estou com o coração muito peludo em relação ao amigo secreto. O Biratã Maia Júnior, eu acho chato demais, eu acho que é trauma de amigos secretos anteriores. Por quê? Você já recebeu algum presente ruim? Já, algumas vezes. Na época do CD, eu sempre focava em CD e livro para comprar para as pessoas. E aí, CD era um negócio caro, chique, bonito. Eu ganhei que é um CD? Tô brincando. Thiago, você não é tão novinho assim, vai, Thiago. E aí eu lembro que eu comprei um CD de amigo secreto, acho que era das Spice Girls, coisa linda, importada, bonita. Ganhei uma camiseta branca com um surfista tudo torto na frente, assim. Meu Deus do céu, o amigo secreto é isso. Você mas também vai saber se eu não errei o presente, né? Dei um CD da Spice Girls e a pessoa queria um Metallica, né? Você tá dando as Spice Girls, mas você conferiu antes de dar o presente se era o gosto musical da pessoa, né? Eu acho que era, né? Se não fosse também, eu ficava com o CD pra mim, não tem problema nenhum. 11h23, mas... Conforme anunciado no bloco anterior, tem operação da Polícia Federal acontecendo nesta sexta-feira em Campinas, operação Múltiplas Faces, e o Jean Spaduzano está conosco aqui no estúdio para trazer mais detalhes das fraudes identificadas no recebimento do auxílio emergencial. É bandido tirando dinheiro de quem mais precisava na hora mais difícil dos últimos anos que nós vivemos, talvez dos últimos séculos que nós vivemos, das últimas décadas, que foi a pandemia. Jean, bom dia para você. Sem dúvida, Heitor. Tirou dinheiro de quem mais precisava naquele período mais crítico, né, da pandemia, lá no início de 2020. Né, a operação da Polícia Federal, então, fazendo essa ação aqui na região de Campinas, 3 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Hortolândia, 1 em Piracicaba. Os suspeitos aí são
a acusação, né, de fraudarem 112 contas, né, no período entre 2020 e 2021. Já foi pedido o bloqueio de bens desses suspeitos. 3 desses de Hortolândia são parentes, por incrível que pareça, segundo a investigação, nos trouxe essa informação hoje, né, e mais uma pessoa em Piracicaba, exatamente. E a fraude que pode chegar até 120 mil reais. Por que a gente está dizendo até 120 mil reais, Heitor? Porque a investigação da Polícia Federal está compreendida num recorte entre 2020 e 2021, que foi o auge do pagamento desse benefício do auxílio emergencial. Então nós temos ainda outros anos que essa fraude pode ter acontecido, esse valor, portanto, ele pode até aumentar. E como que funcionava isso? Né, as pessoas, esses fraudadores identificavam quem eram essas pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial pela internet, faziam ali toda uma falsificação e, para evitar ou dificultar a identificação dessa fraude, eles faziam isso por meio de bancos digitais. E aí o dinheiro era transferido, né, pago pela Caixa Econômica, então a Caixa era grande prejudicada em relação a isso, e esse dinheiro era pago em contas digitais. Mas para abrir uma conta no banco digital, você tem que colocar, por exemplo, a sua selfie. Foi aí que eles caíram? Foi aí que eles caíram, porque um dos investigados mostrou a face, né, as múltiplas faces, em 7 contas diferentes, de nomes diferentes. Então, no momento ele era o Heitor, no outro momento ele era o Jean, no outro momento ele era o Thiago, e aí ficou a face dele registrada. Então, aí a casa caiu, né? Então, essa é a situação. Então, agora a polícia está trabalhando, né, com essa investigação. E como eu já disse, né, 3 são parentes em Hortolândia, as 3 pessoas de Hortolândia, elas são parentes, e mais essa pessoa em Hortolândia. É um grande prejuízo não só para quem precisava, né, que foi um momento muito crítico para todo mundo, que era ali para garantir um arroz, um feijão, né, no dia a dia, e essas pessoas tiravam proveito disso, causando um prejuízo não só para aquela pessoa que foi fraudada, mas para a própria Caixa Econômica Federal, que depois de constatada a fraude, ela tinha que pagar novamente aquela pessoa que tinha direito. Então você imagina o tamanho do rombo desse prejuízo, né? Então essa ação segue em andamento, a gente continua acompanhando, né? A TV Bandeirantes continua acompanhando a equipe de reportagem para trazer os detalhes aí ao longo da nossa programação. O crime é furto, mas é furto mediante fraude, então a pena pode chegar até 8 anos de prisão, Exatamente. Thiago. Não, é só pra gente ver aí, já te dei a tarja do Brasil Urgente, hein? Quadrilha em família, uma coisa parecida assim. Adoro as tarjas do Brasil Urgente. Já comi, já com o pai. Mas eu queria fazer a pergunta do dia. O Jean Espaduzano gosta de amigo secreto? Ele tá querendo emplacar um amigo secreto na redação, mas lá em São Paulo eles falam, graças a Deus aqui não tem. Não, amigo secreto eu tenho uma teoria, né, Thiago, que o amigo secreto é bom desde que você não seja obrigado a participar dele, né? Porque aí... Tô vendo que vai ser de baixa adesão. Então, porque a partir do momento que você é obrigado a participar, daí entra todos esses detalhes que vocês já estavam pontuando, né? Você dá um presente bacana, recebe aquele presente que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Né? E realmente eu já tive alguns traumas de amigo secreto no passado que realmente muitas vezes desestimulam a participação em amigo secreto. Eu tô falando, ninguém gosta, só que ninguém tem coragem de acabar com essa instituição chamada amigo secreto. O Pedro, só o Pedro gosta. O Pedro gosta. É porque você não teve nenhum trauma ainda de amigo secreto. Eu só brinco entre família, então Quem que você tirou no amigo secreto da família? Não posso falar porque talvez esteja me ouvindo. Ah, foi esperto. Eu queria ver se ia estragar a brincadeira da família, que a família do Pedro Piscinato acompanha a gente todo dia aqui, viu, Thiago? Então, mas você pode passar aqui que a gente repassa o nome aí da família, não tem problema nenhum, não, Pedro. Você acha que a família... Eu tenho uma seguinte teoria, amigo secreto de família, eu acho que todo mundo já sabe quem tirou, só finge que não sabe, porque fica meio na cara, né, porque as famílias são muito próximas, vai comprar um presente... E aí vai comprar o presente todo mundo junto, né? Daí você já só pelo presente todo mundo você já no shopping, né? Encontra todo mundo no shopping no dia de comprar o presente. Então isso aí eu já fiz o único amigo secreto bom que eu tive foi um amigo, não vou fazer propaganda aqui, mas de chinelo, que aí eu ganhei uma que eu usei há uns 5 anos. Não pode falar que é amigo secreto de Havaiana, tá? Pode deixar aí, a Havaiana vai patrocinar o programa? Se patrocinar a gente fala.
Mas aí é tudo igual também, você vai comprar chinelo, eu gosto, o que eu ganhei? Um chinelo, e você? Ganhou um chinelo. Ô, Thiago, ninguém gosta de amigo secreto. Tocamos na ferida hoje no Manhã Bandeirantes. É mais fácil você quer um chinelo, você vai e compra o chinelo do seu gosto, né? Mas aí você falava o chinelo que você queria, entendeu? Eu, por exemplo, coloquei lá o chinelo de Star Wars ou Star Trek. Aí eu ganhei um chinelo desse, que eu gostei. Infelizmente, minha cachorra comeu o chinelo, mas fazer o quê? Jean, um bom dia pra você, bom trabalho e até segunda-feira. Até segunda-feira, um bom fim de semana a todos. Thiago Prudente, comporte-se no fim de semana, hein? Pode deixar, esse fim de semana tem festa da Band de São Paulo aqui, vai ser numa balada em São Paulo, então vou tentar. Pedro Piscinato, um bom amigo secreto, boa sorte no presente, principalmente que você vai receber. Obrigado, Heitor, até segunda. E para você que nos acompanhou ao longo dessa semana, um grande abraço, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Segunda-feira estamos de volta às 10 da manhã. Vem aí Carlos Henrique, quinto sinal marcando 11h30 do Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, bom final de semana a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas